Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês no nosso canal Otávio Reis SH360. Fazia um bom tempo que a gente não fazia uma live aberta, mas tem algumas informações que eu acho importante a gente compartilhar, né, com todos aí, para a gente entender melhor o processo de várias coisas. Então vamos lá. Desde que eu era criança, né, praticamente, que eu comecei adolescente, mais para adolescente, quando eu comecei a me interessar por espiritualidade na época, porque eu comecei com essa visão mais espiritual das coisas, para depois entrar na visão mais pesquisador, eu escutava o termo transição planetária, né? Falavam que primeiro do calendário maia, 2012, que ia terminar o mundo, que ia ser um ciclo, depois falando da transição planetária, que a Terra iria acelerar sua vibração, e as consciências que estariam vivendo aqui ou subiriam sua vibração também, ou iriam começar, na visão espírita, pelo menos, a encarnar em outro lugar mais coerente com a vibração, né? E aí, ao longo do tempo, fui mudando a minha visão sobre isso tudo, à medida que fui tendo novas experiências, fui tendo mais acesso a pesquisas, né, até que eu cheguei em Dáquila há 27 anos atrás e tive uma visão um pouco diferente de tudo, né, como se tudo fosse um ciclo, na verdade, no sistema Terra, e que esse ciclo, né, não tinha como sair fora do ciclo, porque era um ciclo que passava no sistema Terra, e que dentro desse ciclo teria interação com um cinturão de fótons, teria o ciclo das ondas moduladoras positiva, negativa e neutra, abertura de janelas transmutativas para aquelas consciências que estivessem preparadas com a consciência acelerada, a frequência vibracional acelerada, né, e o corpo físico preparado para aquilo, conseguissem aproveitar o salto quântico, né, daquele momento das janelas transmutativas. E aí a gente teve uma visão um pouco diferente daquela mais espiritual que a gente tinha no início, né, do que era uma transição planetária, mas vendo as coisas como um ciclo, como oportunidades para aquelas pessoas que, né, que escutam, né, o chamado, a gente pode dizer assim, né? Então, assim, quando a gente lê lá na Bíblia, muitos serão chamados, poucos os escolhidos, é porque poucos escutarão ao chamado, darão atenção ao chamado, ou prestarão atenção em si mesmos, para o seu próprio processo evolutivo, não é verdade? Então, assim, a oportunidade ela é dada para todos. As portas podem se abrir para todos, mas muitos não vão enxergar essas portas, porque não estarão preparados para enxergar essas portas. Então, eu queria falar um pouco disso, né? Algumas pessoas de algumas outras doutrinas, por exemplo, algumas pessoas da doutrina espírita questionaram isso comigo ao longo de algum tempo, falando assim, mas Otávio, na nossa doutrina a gente tem uma outra visão da transição planetária. Sim, eu gostaria de colocar um parênteses aqui, com todo o respeito, né, pela doutrina espírita e o trabalho magnífico que eles fazem aí, de apoio, de ajuda, de tudo mais, no desenvolvimento da humanidade, que é um parênteses que eu acho bem interessante de colocar, que é a maior referência do espiritismo, né, até hoje, que é o Chico Xavier. Ele, em vários momentos, ele deixou claro que ele estava mais restrito a lançar informações abertas ao público sobre o que ele considerava a missão dele mais importante, que seria reforçar aí a questão do amor de Cristo, da vida de Jesus, o processo evolutivo do espiritismo e a visão espírita, né? Então, assim, mas para os amigos próximos, né, e já tem várias entrevistas saindo de amigos deles próximos que trabalharam com ele, livros saindo atualmente sobre isso, mostram que tinham vários assuntos que ele comentava apenas com aqueles que eram próximos a ele, mas que ele dizia a eles que não poderiam publicar de jeito nenhum enquanto ele estivesse vivo, falar desses assuntos, porque o objetivo dele, enquanto ele estivesse aqui, era fortalecer ali o trabalho no espiritismo e a questão de Jesus, né, a questão crística. E aí, depois que ele se foi, várias pessoas começaram a falar, né, de eventos ufológicos, inclusive ligados aí à pessoa do Jesus Cristo, né, a nave
a estrela de Belém sendo uma nave que trouxe, né, aquela criança. Várias coisas começaram a ser reveladas por pessoas que estavam ali próximas, né, do Chico Xavier, e que batem muito com informações que temos também em Dáquila, sobre uma visão aí dimensional, né, ufológica, em vários eventos da história da humanidade. E então existe uma necessidade, né, do ser humano de criar processos de crenças mais religiosos, às vezes para atribuir ali pela sua falta de confiança em si mesmo, buscar alguém que te guie, né, buscar alguém que te diga o que fazer, e as pessoas acabam ficando mais dependentes desses processos, ao invés de olharem para elas mesmas e tentarem entender quais são os ciclos do local onde ela se encontra, quais são os ciclos que ela está passando e como ela pode vencer esses ciclos, né, de uma maneira direta, pragmática, né, saindo fora um pouco do domínio das crenças e entrando no domínio das pesquisas, do conhecimento, do acesso ao conhecimento. Então, a gente gostaria de abordar aqui hoje uma visão do termo transição planetária, não numa visão espiritual ou espiritualista, né, como muitos aí canalizam mensagens de consciências dizendo, não se preocupem, meus filhos, vocês vão passar por uma ascensão vibracional e vai ser tudo lindo, iremos resgatá-los, né? Na verdade, seria lindo demais e fácil demais se fosse assim, né? Num momento de transições, que a gente ficasse só esperando a gente ser resgatado, e na verdade a gente não teria mérito algum no nosso processo evolutivo. A pessoa precisa resgatar a ela mesma, ela precisa acessar uma faixa vibratória superior por conta dela mesma. Ela precisa estar vibrando num nível superior para ela acessar uma dimensão superior. Então, é um processo de transformação interna que depende de você com você mesmo, né? Não é algo de fora que as pessoas vêm ali e te salvam, independente do que você tem feito, da dedicação que você tem ao seu processo, e está tudo bem, tudo fácil. Então, esse processo de transição planetária é um processo cíclico no nosso sistema Terra, na verdade, vamos olhar para um enfoque mais científico, é um processo cíclico, né? Existe aí a precessão dos equinócios, existe aí o ciclo do sistema Terra interagindo com partículas fotônicas, né? Existe aí o ciclo das ondas moduladoras, das janelas transmutativas, e esses ciclos todos aí vão ter períodos, né, que se repetem de mais ou menos 5.125 anos. Pode variar um pouco o período da precessão, para o período da volta no cinturão de fótons, o período aí das ondas moduladoras, mas em média 5.125 anos, né, isso acontece. E cada vez que a Terra entra nesse processo, né, cíclico, o que acontece? Primeiro ocorre no hemisfério norte, um ciclo, depois ele ocorre no hemisfério sul, o outro ciclo. Então, em um dos ciclos, a polarização da frequência vibratória vem mais feminina, no ciclo seguinte, ela vem mais masculina. Eu vou explicar isso daí de maneira mais científica para vocês entenderem, não numa abordagem esotérica, tá? Não minimizando a abordagem esotérica, mas é que a nossa linha de trabalho ela é mais aqui na parte de pesquisas.